Olá, estamos aqui dando início a mais um encontro, um super encontro com muita informação, orientações, dicas, sugestões. É o nosso canal do Ita Mulher, um canal direcionado para mulheres de Itaboraí, mulheres da região metropolitana, do estado do Rio, mulheres que se conectam com a gente, que têm uma sororidade feminina, mulheres que têm empatia, mulheres que se colocam no lugar da outra e dão as mãos umas para as outras, podendo assim, se ajudar, se melhorar como pessoa, com conhecimento, com aprendizado. Mulheres que emprestam os ombros para outras mulheres e sempre estão um olhando para a outra dizendo, olha, você pode contar comigo. Então, nós temos assim uma honra de hoje estar recebendo a Cristiane Monteiro. Cristiane é uma profissional da área de educação física e muito mais do que uma profissional da área de educação física, uma mulher que se preocupa com outras mulheres, uma mulher que está sempre se colocando no lugar da outra e dando a mão também. Então, a importância dela estar conosco nesse encontro, nesse bate-papo bem descontraído, e nós iremos abordar um tema que é bem peculiar para esse tempo, para esse momento, que é a questão da saúde da mulher pós-pandemia. A gente percebe que, de um modo geral, né, Cristiane, nós estamos no sedentarismo, não é, que já vem de longas datas, né? É a maior desculpa de todos os tempos, a desculpa mais esfarrapada, e aí eu sou a primeira a levantar as mãos, não é, que eu também falo pra caramba, é que, eu não tenho tempo. Ou desculpa esfarrapada, eu não tenho tempo de praticar atividade física, eu não tenho tempo de me exercitar. Peraí, mulheres, tempo é a gente que prioriza, tempo é prioridade. Se as nossas agendas estão cheias, se nossas agendas estão lotadas, de quem é a culpa? Nossa! A culpa é nossa. Nós é que lotamos as nossas agendas. Aí ficamos cansadas, exauridas, exaustas, ansiosas, tristes porque não damos conta muitas das vezes de tudo que está nessa agenda, e aí a atividade física fica sempre para depois. E cadê o tempo? Cristiane, cadê o tempo? Se a gente não está conseguindo priorizar. Olha, nós estamos vivendo, nessa era moderna, o melhor tempo de todos. Eu aperto uma tecla, está tudo na minha mão. Eu aperto a tecla do micro-ondas, a comida está quentinha. Eu nem me levanto mais do sofá, né? Para poder mudar o canal, remotamente eu já mudo. Então, o sedentarismo está aí, trazendo inúmeras doenças, tá? Mental, emocional. Nós somos uma manteiga derretida. As mulheres, infelizmente, desse tempo, são mulheres inseguras emocionalmente. Qualquer dificuldade, qualquer desafio, já se sentem fragilizadas. E aí tem tudo a ver com que a Cristiane vai falar hoje, sobre atividade física, sobre exercício, sobre se mexer. A Joana ia para ir para academia, detesta fazer musculação. Ela também vai falar sobre isso. É você procurar algo que seja prazeroso para você. Joana, não tenho dinheiro para pagar academia, eu moro num lugar distante, eu não tenho uma quadra poliesportiva, eu não tenho nada no meu bairro. Peraí, um tênis você tem, que está lá numa prateleira, está lá no fundo de uma varanda, está debaixo da cama, está no armário, eu não sei onde está seu tênis. Você vai pegar esse tênis, você vai separar 30 minutos, pelo menos, do seu tempo e vai se mexer. Mexa-se, exercite-se, porque eu tenho certeza que a qualidade de vida, que o bem-estar mental, físico, emocional, com certeza vai aparecer. E aí é só você que ganha com isso. Se não se tornar um hábito... Não, aí é movimento. De tudo tá ruim? Não, lógico que não. Porém, o nosso corpo, ele para você conseguir certos objetivos, ele tem que estar numa certa sequência cardíaca, né, entendeu? Tem que ter um trabalho bem específico, entendeu? Então, essa é a diferença. É esse compromisso que você vai ter consigo mesmo, naquela determinada hora, naquele determinado local, para aquela modalidade, com aquele profissional ali que você escolheu. E o hábito vai trazer a constância. Vai trazer a constância e vai trazer os benefícios. Nossa, e a gente vai perceber, né? A questão memória. Porque, gente, como o povo está esquecido. Esquece a medicação, esquece. Gente, a pessoa esquece até onde deixou o carro. Até, já tentou até entrar no carro de outra pessoa porque a cor é igual. Esse não é seu carro. A questão da memória, da concentração, do humor. Isso são coisas assim, corriqueiras. Mas, assim, quais as outras doenças que você percebe, não é? Que a gente, assim, que as mulheres estão passando por elas, que a gente percebe que
com a constância da atividade física, vai ser perceptível. Olha, estou percebendo que eu estou melhorando nesse quesito aqui na minha saúde. Olha, eu costumo dizer que o primeiro dia de exercício físico já te traz um benefício. Você já sai com aquela sensação, né, de bem-estar, que você fez algo por você mesmo. Então, atividade física te traz o benefício a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Nossa. Entendeu? Então, exercício físico trabalha com a prevenção, trabalha com a estabilização de patologias e com a cura de muitos. Eu posso dar um exemplo aqui, eu tô com uma aluna lá que ela era hipertensa, né? E ela começou a atividade física, ela começou com uma boa alimentação, já tomando remédio, né, para hipertensão já há muitos anos, e agora o médico chegou à conclusão que vai tirar o remédio dela, porque ela não tem mais necessidade de utilizar o remédio. E ela tá super feliz, ela tá super feliz, entendeu? Eles fizeram um teste e viram que ela não precisa mais do remédio, né, para controlar aí a pressão arterial. Então, isso é divino, gente. Atividade física é tudo. E você tinha falado sobre a prevenção, né? Também faz parte da nossa cultura não ter esse cuidado. A gente espera ter para cuidar. O que, na realidade, tem muitas doenças que, depois de instalada, é muito difícil de se cuidar. E algumas nem têm cura mais. Como, por exemplo, o câncer, né? Que às vezes sujeita o nosso corpo, o nosso organismo a impactos terríveis. Então, assim, se a gente tivesse essa consciência da importância da atividade física, com certeza a gente não, ela não sairia do nosso programa, entendeu? Do dia a dia, das nossas necessidades. Ela estaria ali na nossa listazinha de necessidades, do dia a dia. Eu acredito que alguém tem que começar. Então, se nós estivermos assim, batendo um papo, né, conversando com líderes de comunidade, líderes comunitárias, tem muitas mulheres que são líderes por si só, nas suas ruas, nos seus bairros. Então, comece por uma caminhada, chame as amigas. Ah, Joana, eu tenho uma amiga. Tá, já são duas. Daqui a pouco você começa com um movimento. Nós começamos agora com os aposentados de Itaboraí, do Itaprev, né? Porque assim, o idoso também, ele já é sedentário, né, por conta das suas limitações. Eu vejo pela minha mãe em casa, né? Minha mãe tem 70 anos, vai completar 71 anos agora, e é totalmente sedentária. E aí, pensando nisso, como que eu posso trazer alguma atividade, né, para os aposentados de Itaboraí, né, que foram servidores, que contribuíram para o serviço no município, serviço público. E por onde começar? Eu pensei, bom, vou começar pela saúde mental, porque eles ficam muito esquecidinhos dentro de casa, não é? Os filhos têm a vida deles, têm a vida adulta, têm os compromissos, e muitos dos idosos estão morando com seus filhos. E aí eu pensei, o que eu vou fazer? Bom, vou começar pela música, porque a música, ela conecta pessoas. A música, ela encanta, a música, ela traz pessoas. E aí começamos com o coral do Itaprev. Só que eu só tinha 6 idosos. Não é? Eu fiz um desafio, uma maestrina, uma amiga, amigona, que é voluntária no projeto. E eu falei assim, olha, Michele do Vale, ela com certeza ela vai assistir esse podcast. Eu quero mandar um beijo para ela também, porque ela abraçou comigo essa ideia. E aí, começamos com 6. Depois eu vou explicar por que eu estou falando do coral, que tem a ver com o que nós estamos conversando aqui sobre a questão da atividade física, do desânimo. E eu não me desanimei porque eu tinha 6 idosos. Eu falei assim, Michele, o alvo são 100. Só que para eu chegar a 100, eu tenho que começar com 1. Nós começamos com 6, está ótimo. Hoje nós já temos quase 50 aposentados. E eu vou chegar a 100. E o coral tá assim, uma belezura. Nossa, eles estão amando, eles querem passear, eles querem se apresentar. Já se apresentaram agora na escola de artes. A minha tia está participando. Né? Então, nem sabia. Olha, mas eles são os amores. Nós ganhamos as becas. Já estou sonhando com um ônibus para eles cantarem em outros municípios. Isso é saúde mental. Porque eles se encontram, porque a maioria ali já trabalharam até juntos em algumas repartições. Mas eu não tinha ninguém. Eu só tinha a princípio uma ideia, um pensamento. Porque, na verdade, Cris, tudo começa com um pensamento. Tudo começa com um pensamento. Olha, o Google está lá. O que você está pensando? Ele quer saber o que você está pensando. Então, é materializar o seu pensamento, ter força de vontade, acreditar em si mesma. Eu posso, eu vou conseguir.
eu tive inúmeros desafios, eu tive inúmeras críticas, até do Poder Executivo, não pela figura do prefeito, que me deu todo o apoio, mas por algumas pessoas que isso não ia dar certo, isso nunca foi feito, já tentaram. Eu não tinha tentado. Então, assim, eu me permiti tentar. Tive pessoas que abraçaram a ideia e começamos com 6, nós estamos com 35. E eles estão super felizes, estão se sentindo valorizados. Eu vou ter atividade de coreografia agora para as idosas. Elas vão se exercitar através da música e a gente vai trabalhando. Então, é começar uma atividade física, não é? Começa com alongamento, a gente vai assim criar oportunidade para vocês também. E assim, a minha preocupação, Cris, hoje, aqui em Itaboraí, é para as mulheres periféricas, onde, infelizmente, né, por conta dessa atual gestão, porque vontade a gente tem, é de chegar nas mulheres lá de Itambi, lá do Grande Rio, lá de Sambaetiba, lá de Pantanal, no Marambaia, que é o último bairro de Itaboraí que faz divisa com São Gonçalo. Nós temos muitas mulheres lá. Com certeza. Pachecos. Com certeza. Água Brasil. Então, assim, a gente tem que procurar um meio, um caminho, a gente vai encontrar, porque, assim, as respostas vêm com as perguntas. Bem, né? Se você tem essa dificuldade, você imagina uma pessoa comum, como eu, como outros, né, que só atuam na cidade, né, como empresária, né? Porque a gente tem, eu já procurei várias formas de ajudar, né, de forma voluntária até, mas a gente esbarra, infelizmente, né? A gente tem as portas fechadas. Sim. Entendeu? Porque, por exemplo, o meu trabalho, ele é legal, ele salvaria vidas, ele resgataria a saúde. Porém, aonde? Aonde? Qual é a quadra que vai, independente de política, que vai abrir as portas para mim, para o meu trabalho? Vai oportunizar o trabalho. Então, essa dificuldade a gente encontra demais, entendeu? E faz parte da nossa cultura. Tanto faz, Joana, que... O que a gente vê mais aberto? Onde você vê mais pessoas? Nos hospitais ou nas quadras? Nossa, nas academias? Hospitais, O que você vai mais abrindo? Estúdios ou farmácia? Nossa, então, essa é a mesmo. Nossa realidade. É verdade. As pessoas, elas estão doentes, tá? E eu não sei por que ainda não abriram os olhos em relação a isso. Será que é interessante ter mais pessoas nos hospitais do que nas quadras? Mais pessoas enfileirando as farmácias, gastando seu dinheiro, porque medicação no Brasil, mesmo genérico, é caro. Aí eu volto com a questão do idoso também, que a metade do salário da minha mãe vai com medicação, porque ela sempre foi sedentária, ela está colhendo também, eu falo com ela está colhendo os frutos que ela semeou. Porque a gente sempre orienta, mamãe, só tem que se mexer, só tem que fazer atividade física. E aí a maior prova, Joana, que a atividade física, ela vai... tirar muitas pessoas da fila do hospital, ou até mesmo de comprar medicamento, drogas nas farmácias, o próprio Covid. Sim. As pessoas que se exercitaram, que antes ou durante a pandemia, elas tiveram, sim, o Covid, mas muitas delas nem sentiram, não tiveram um impacto da doença. Agora você falou algo que eu estou aqui lembrando. Nós tivemos quase 2 anos de pandemia, né? Quase 2 anos pandêmicos aí. Começou a liberar lá para outubro, novembro, que a gente começou a liberar, as escolas retornaram lá no 4º bimestre. Mas, gente, nós tivemos todo o tempo do mundo, porque nós não podíamos, né, ter o convívio social, ficou tudo fechado, né, aquela questão toda. E as pessoas, não é? Elas ficaram obesas, perderam as medidas, perderam os manequins. Não houve assim, nenhum projeto, acho que a gente ficou também assim, tão embebecida, com medo de se contaminar, que é o que você falou, não é? Não houve um movimento das pessoas. Eu percebi assim, por exemplo, muitas pessoas no meu bairro, não é, adoeceram mesmo mentalmente. Sim. Emocionalmente, sim. Inclusive, nós estamos com um projeto lá, que está bem embrionário, mas está no meu coração, de fazer uma cadeia. Já conversei com 3 amigos que vão me ajudar de forma voluntária, de montar um espaço de psicologia dentro da minha escola, para a gente poder atender as pessoas, para poder ajudá-las a buscar, porque as pessoas estão meio que sem eixo. E eu percebo que agora é o momento também de trabalhar atividade física com essas pessoas, porque é o que eu falei, se alguém falar, tem inúmeras mulheres que querem ouvir, elas vão vir para a atividade física, mas precisamos de quê? De espaços, de oportunidades, de um pequeno apoio. A gente não precisa de muito.
O profissional de educação física, por ele só, ele já dá conta. Porque ele, com o conhecimento dele, né, alavancando inúmeras pessoas que estão na frente dele. Então, assim, a importância da atividade física. Quando nós tínhamos o projeto de Zumba lá, não sei se você lembra, nossa sacola da escola, se você tirasse o pé, você não colocava. Terças e quintas, a quadra. Por quê? Porque as mulheres estavam sedentas por uma atividade. E lá em Vila Brasil, a única atividade que tinha era a Zumba. Não é? Então, assim, é aquilo que você falou. Alguém tem que começar. Sim, tem que começar. Só que a mulher, principalmente da comunidade, ela se vê muito prisioneira da situação dela. É verdade. Porque a gente não tem segurança nas ruas. Eu quero fazer caminhada. Aonde? Na beira dividindo a pista com os carros? Com medo de ser assaltada, com medo de acontecer algo pior. Então, assim, elas preferem ficar dentro de casa. Não tem condições financeiras de bancar um espaço, um profissional para poder ajudar ela, né, nessa tarefa aí de começar a fazer atividade física. Então, essa dificuldade social... É o contexto, e aí ainda pega uma pessoa que ela está doente mentalmente, emocionalmente, né? Por causa da Covid, por causa de tantas outras coisas... E como essa pessoa sai desse buraco? Nossa, hoje eu encontrei com muitas mulheres num evento que nós participamos da prefeitura, que foi a inauguração de uma praça, até muito bonita. Nós ficamos muito felizes. Né? Nós temos mais de 53 anos no mesmo bairro, morando ali, né? No Vila Brasil, ali em Manilha. E a primeira praça do bairro. Como as pessoas estavam assim, nem estavam acreditando, né? E eu assim abracei várias mulheres. E eu percebi que aquelas mulheres às quais eu me encontrei, elas só queriam um abraço. Aí eu falei assim, olha, nós não tínhamos um espaço em Vila Brasil, agora nós temos. Então, cabe a nós realizarmos atividades aqui. Joana, quando? Quando você vai começar? Então, vamos começar. E assim, eu, Cris, não me preocupo assim, muito com estrutura não, sabe? Porque eu toquei um projeto lá no bairro, chamado Projeto Resgatando Vidas, só com meninos. Nós chegamos lá a ter 150 meninos arrolados no projeto, não é? E eu só tinha um campo de futebol e uma bola. Eu fiquei 10 anos, 10 sábados, não é? 10 anos encontrando com esses meninos durante sábados, sozinha. Depois foram chegando outras pessoas, o comércio local me ajudou, e aí nós alavancamos a vida de muitos meninos. Durante uma década, eu contribuí de forma positiva, tenho certeza, na vida de mais de 150 meninos, que hoje são... Claro que é ser muito prepotente falar que eu consegui resgatar todos, mas eu tenho, assim, sem medo de errar, 40% deles são homens de bem, né? Estão nas igrejas congregando, têm uma fé, são trabalhadores, terminaram o ensino médio, né? Infelizmente, uns eu perdi, porque assim, eu só encontrava com eles nas manhãs de sábado, não é? Mas quando muitas das vezes chegava na família, o conhecimento que eu semeava, eu não tinha como competir com a família. É o social que você fala, é o familiar. Não tem como uma educadora competir com uma família. A estrutura da família, ela fala mais alto, ela é durante toda uma semana. Eu tinha como chamariz o futebol, que era o esporte, não é? E eu tinha o diácono, o irmão Ricardo, da minha igreja, que fazia parte do esporte. Eu ficava com as palestras socioeducativas, culturais, evangelísticas também. E foi um projeto que me ensinou muito, eu aprendi muito de o que eu tenho. Então, eu vou fazer a partir do que eu tenho, transformar em alguma coisa para outra pessoa. Então, às vezes, a gente tem lá, em algumas regiões aqui de Itaboraí, que é um município muito grande, está crescendo muito, a gente tem muito pouco, mas a gente consegue com o que a gente tem. Em questão de espaço, na realidade, o nosso corpo ele já é movimento. Aliás, tudo que Deus criou é movimento. Entendeu? Nada é estático. Entendeu? Verdade. Então, tudo em movimento. Então, assim, a questão do espaço não importa se tem acessório, se não tem. Se a gente tem o corpo e tem um profissional que saiba trabalhar com movimento, a gente consegue fazer, consegue realizar. É lógico que quando você tem estrutura, você tem acessórios, você consegue ir muito mais além, entendeu? Mas em relação ao movimento, em relação à atividade física, ao exercício físico em si, a gente consegue realizar em qualquer lugar.
Tanto é que tem pessoas que não frequentam um espaço, não faz uma modalidade específica, mas ela caminha, né? Ela faz atividade em casa. Tem gente que é organizada e ela consegue fazer atividade em casa, entendeu? Então, a gente precisa mesmo ter a consciência da importância do movimento. Você acha que para as mulheres que estão assim, eu não tenho nada, mas é como eu disse, eu tenho um tênis, né? Um tênis dá para eu poder começar uma caminhada. Como que você orienta essa mulher que quer dar uma guinada? A partir de amanhã eu vou começar, porque assim, eu às vezes quando eu saio do seu estúdio, eu faço uma caminhada. Essa caminhada de 40 minutos que eu faço me faz tão bem, porque assim, eu organizo minhas ideias, eu organizo meu pensamento, eu começo a observar a geografia, eu nunca passo pela mesma rua, não, eu mudo de ruas, não é? Para poder eu observar o ambiente, a arquitetura, as casas, como as pessoas se movimentam no município, isso me faz um bem. Então, assim, é uma caminhada de 40 minutos. E, assim, eu queria que você também falasse um pouquinho, eu também tenho dúvidas sobre a questão do horário. Porque, às vezes, tem gente que fala assim, eu prefiro fazer um exercício físico, uma atividade, depois que eu termino tudo, à noite. Mas, à noite, nosso corpo já não está, assim, nossa mente já não está tão estressada, tão atribulada, com tanto problema. Essa atividade física vai fazer o mesmo efeito que se fosse das primeiras horas da manhã? Fala aí um pouquinho. O que você acha? Sim, respondendo a primeira pergunta, em questão de se a pessoa tem um tênis e ela quer iniciar, é muito complicado, Jana, a gente falar disso, né? De como a pessoa tem que se comportar, qual a atividade que ela pode fazer, porque cada caso é um caso, entendeu? Eu me deparo com pessoas que elas, às vezes, o nível de dor, né? Às vezes ela está com um problema tão sério de saúde que até o caminhar para ela não consegue. Ela vai ter que começar com atividades muito naturais, né? Para poder trazer a mobilidade corporal e acontecer uma progressão. Então, assim, é muito complicado para mim chegar e dizer assim, não, se você tem um tênis, você pode começar em uma caminhada de 30, de 40 minutos, mas tem gente que ela só pode caminhar 20 minutos. Verdade. Entendeu? Então, mas eu posso estar falando também para pessoas que pode sim, ela é saudável, ela só tá com preguiça, ela não está afim de fazer atividade, mas ela sabe que ela pode caminhar, que ela pode começar uma atividade em casa. Então, essa pessoa, eu aconselho quanto mais antes começar a se exercitar. Mas só que cada perfil, entendeu? É muito atividade física, ela embora muito peculiar, né? Exatamente, Próprio. embora o movimento seja uma coisa assim muito natural do ser humano, mas acaba-se com as patologias, com tudo que está acontecendo, se tornando uma coisa muito até complicado, entendeu? Você falou algo assim muito, muito importante. A mulher ela tem que se conhecer, né, fazer um mergulho no ser, o que dá para mim, qual é o meu limite, até onde eu consigo. Por exemplo, minha mãe, né, ela teve uma queda, fraturou o fêmur e está se restabelecendo. Então, para ela, hoje, é óbvio que ela tem um tênis, mas ela não pode fazer a caminhada. Exatamente. Né? Então, assim, realmente, essa questão... Então, espera aí. Não tira o tênis do armário, não. Procura se autoconhecer, ver o que dá para você fazer, porque muitas das vezes a gente incentiva, mas cada mulher tem que saber o seu limite, não é isso? Exatamente. E assim, a minha preocupação é que hoje existem muitas informações, mas pouco conhecimento. Isso aí. Entendeu? Então, assim, eu vejo pessoas falando, ela sabe como profissional que ela está falando para muita gente, mas ela engloba todo mundo num só patamar, e na realidade não é isso. Então, nós temos que ter responsabilidade como profissionais da área da saúde para entender qual é a nossa atual situação. Então, eu recebo todos os dias pessoas no meu estúdio com problemas graves de saúde, e não é só questões musculoesqueléticas, não. Sim. São doenças metabólicas, tudo isso que influenciam. Uma pessoa diabética, por exemplo, ela não pode fazer uma atividade próxima ao seu horário de medicação. Uma pessoa que ela toma medicação e sai caminhando, ela corre um sério risco de passar mal na rua e de ir até óbito, tá? Então, todo um histórico. Exatamente. Você tem que então, avaliar. eu não posso ser irresponsável com uma pessoa da área da saúde e que trabalha, né, com tantas patologias e de orientar todo mundo da mesma forma.
Eu sei que tem pessoas sedentas de movimento. Então, qualquer coisa que eu possa falar ou induzir essa pessoa, eu posso também estar induzindo uma pessoa que ela não pode, naquele momento, fazer o que eu estou falando. Exatamente. Entendeu? Naquele momento, tá? Porque, às vezes, eu trabalho na área já há muito tempo e a atividade física, ela me surpreende a cada momento. Muitas coisas que eu aprendi na teoria, eu não levei para a prática. E muitas coisas a prática me ensinou que a teoria não me ensinou. Eu vi acontecer coisas dentro da atividade física surpreendentes. Nossa. Então, meu dia a dia é isso. Então, mas mesmo vendo tudo isso, eu tenho que entender que eu estou falando com um público que tem que ter responsabilidade, porque cada um tem a sua individualidade. Entendeu? Então, é ter um profissional, não é? Acho que isso aí é algo até de saúde pública, não é? Nos postos de saúde, porque são os PSF que estão inseridos dentro do bairro. Essa mulher, ela procura sempre um posto de saúde. E assim, é a questão de saúde pública mesmo, é pensar e montar um perfil. Por exemplo, quando eu falo atividade zumba, mas eu vou aguentar ficar 50 minutos me exercitando com movimentos frenéticos, que é a zumba, eu consigo. Mas a minha amiga, ela tem problema de pressão alta, ela tem inúmeros fatores que ela vai gostar muito, porque ela gosta de música, ela não está apta a fazer aquela atividade. É traçar esse perfil, tá faltando isso, né? Exatamente, porque assim, não é todo mundo pode fazer qualquer... A gente, como profissional, a gente tem que traçar esse caminho, entendeu? Para o nosso aluno, para o nosso paciente, fazer com que ele entenda qual é a necessidade dele, pelo menos naquele primeiro momento. Sim. Porque eu acredito que a atividade física, como eu falei, ela nos surpreende. Então, tipo assim, eu posso naquele primeiro momento entender que aquele aluno, ele só pode fazer aquilo ali, mas de repente, depois de um tempo com aquele programa, eu posso perceber que ele pode fazer algo mais. Que o próprio corpo vai responder. Exatamente. Então, mas isso é uma coisa muito particular, entendeu? É uma coisa que a gente tem que trabalhar muito especificamente, ou com determinado grupo, ou de forma até individual. Você acha que hoje o profissional de educação física, ele pode caminhar junto, não é, com o profissional da saúde para orientar? Vamos falar das mulheres, já que esse canal é um canal direcionado para o universo feminino, para a pauta feminina. Orientar essas mulheres para elas errarem menos na procura da atividade física, porque a gente acaba errando, né? O que acontece, Jona? Nós, como educadores, como educação física, como profissional, né, de educação física, nós não temos que caminhar com as pessoas da área da saúde. Nós somos a área da saúde. Olha, você é forte, vocês são. Nós somos da área da saúde. Sim. Entendeu? Então, o nosso papel é muito importante. Talvez um dos mais importantes da área da saúde, porque a gente trabalha com a prevenção da doença. A gente trabalha com a prevenção, com a estabilização e com a cura de muitas doenças. Então, eu acredito que essa parceria, né, entre todos os profissionais da saúde é importantíssimo. Nós estamos atuantes demais, porque a pessoa está com um problema emocional, um problema mental, aquele médico, aquele psicólogo, ele vai orientar o quê? Atividade física. Exatamente. Se você está com algum problema, uma doença metabólica, né, tipo diabetes e outros, algum problema cardiovascular, o que esse médico, o que esse profissional específico vai dizer? Atividade física. Então, todos os profissionais eles estão buscando também na nossa área esse auxílio, porque ele sabe da importância da atividade física. Então, nós somos assim, a educação física é importantíssima e ela se torna ainda mais poderosa quando ela tem essa parceria. Eu acho que, eu penso que precisa ser olhado de uma outra forma o profissional de educação física, porque lá na década de 70, né, era o professor de educação física que dava atividade física nas aulas de educação física dentro das escolas. Ficou limitado a isso. Aí depois teve o advento das academias, né? Aquelas academias, pessoal malhando, tal, aquela geração de músculos. E aí o professor de educação física ficou academia e o profissional de educação física dentro das escolas. Só que hoje o conceito é muito mais amplo, não é? E eu entendo que os gestores, né, porque tudo parte de uma visão unilateral, né, os gestores, né, estaduais, municipais, precisam de um olhar diferenciado
não é? E assim, eu falo lá no micro, lá no posto de saúde mesmo, de ter um profissional para avaliar. Porque quando o médico ele encaminha, né, assim, olha, você está fora do seu peso, você já está com dificuldade de caminhar, a sua pressão está alterada, a sua glicose está alterada, você precisa de atividade física. Tá, mas qual? Porque o médico, ele assim, a maioria, ele não te direciona para uma atividade. Para qual atividade? Ele só manda procurar uma atividade física. Sim, sim, porque o médico, ele se especializa na área dele. Sim. E às vezes ele desconhece realmente qual que... Exatamente. Então, por isso, eles pedem para fazer atividade física e normalmente procurar um profissional que vai orientar o paciente dele vai com um laudo para esse profissional. Uhum. Então, o profissional que tem que estar capacitado, atualizado para fazer um programa correto para esse paciente desse médico. Entendeu? Não é o médico que vai ter que dizer, olha, você vai ter que fazer tal atividade, tal, não sei, você tem que caminhar não sei quanto tempo por dia. Não é ele. Ele tem que falar que tem que fazer atividade física. Agora, geralmente eles falam, tem que fazer atividade física. Isso aí. E aí o profissional da área da educação física, né, o fisioterapeuta que trabalha com pilates e tal, nós é que vamos ter a preparação para poder conduzir esse paciente dele, entendeu? A atividade correta, coerente ao perfil dele. Eu penso que aqui em Itaboraí, nós precisamos, assim, até vou deixar essa sugestão para você, né, para os profissionais da área de educação física que vão estar nos assistindo, a gente vai mandar para vários que a gente conhece, marcar um encontro, um congresso, um simpósio, uma mesa redonda de profissionais da área de educação física para fomentar esse tema. Tá? De que o profissional de educação física, ele é sim aquele que gera saúde, é aquele que orienta o bem-estar das pessoas, que orienta a atividade física certa de acordo com as patologias, de acordo com a enfermidade. O médico ele vai prescrever, ele vai, tem que fazer atividade física, mas qual? Então fica aí a dica, fica aí a sugestão, a gente vai movimentar isso na cidade. A gente vai preparar, é claro que eu não sou da área, mas eu sou assim uma interessada em saúde da mulher, física, mental, espiritual, emocional, social. Então, a gente precisa estar bem para poder também, aqueles que convivem conosco, se sentirem bem, saírem melhor do que quando chegaram a estar conosco. Então, a gente precisa se movimentar. E eu creio que esse novo conceito, novo para mim, tá? Claro que para os profissionais de educação física não é, mas nós temos muita gente boa aqui em Itaboraí. Muitas. Só que o que está faltando, eu acredito que é esse encontro, esse grande encontro, e nós pode ter certeza que eu vou movimentar isso aí, tá bom? Cris, deixa um recado aí para o pessoal, para as suas alunas que vão estar, com certeza, né, assistindo o podcast, esse encontro com muita informação, e já pedimos para você, tá, recomendar, a gente só recomenda, a mulher tem isso, né, a gente tem uma facilidade enorme de se comunicar. O primeiro a perceber isso foi o grande mestre, o mestre por excelência, Jesus Cristo, que quando o maior advento da sua vida, que foi a ressurreição, com quem que Jesus contou? Com as mulheres. Você acha que os homens iam sair anunciando que Jesus ressuscitou? Iam comentar um com o outro, aquele burburinho e acabar por ali mesmo. As mulheres saíram comunicando, gritando, falando pelo caminho que Jesus tinha ressuscitado. Então, as mulheres tem essa facilidade. Quando a coisa é boa, então, um bom livro, um bom filme, uma boa receita, a gente está sempre compartilhando. Então, compartilha o Ita Mulher. O propósito desse projeto é para a gente se ajudar, se conectar, se comunicar uma com as outras e todo mundo ganha. É o ganha-ganha, tá bom? A Cris vai deixar o recado dela para todas as mulheres, passar também o endereço do estúdio, que é um estúdio maravilhoso, bem adaptado, com muitas mulheres ganhando saúde todos os dias. E fica aí um beijo da Joana Lage e até o nosso próximo encontro, terça-feira, às 19 horas. Bem, a mensagem que eu deixo para nós, mulheres, né, é que nós devemos seguir, né, o grande mandamento de Cristo, que é amar o outro como a si mesmo. Então, o maior mandamento não é amar só o outro, é primeiro amar a si mesmo. Então, nós temos que... E como a gente pode amar primeiro
a nós mesmos. É cuidando desse templo, do que Deus nos fez, né? Ele fez tudo perfeito para que a gente pudesse viver bem, com vitalidade, né? Com saúde. Então, a minha mensagem para você, mulher, é essa: você já é linda na sua essência, você é maravilhosa, só precisa cuidar do que você já tem e não deixar, né, para depois, que aí fica muito mais difícil. E meu estúdio ele fica ali no centro de Itaboraí, na rua Prefeito João Augusto de Andrade, número 37, sala 101. Quem quiser fazer uma visita lá vai ser muito bem recepcionado. É em frente ao Wizard, aquele prédio do curso da Wizard, é em frente. Bem ao lado da Ótica Popular. Olha só as propagandas, né? Bem do lado da Ótica Popular. Porque a gente ajuda as outras mulheres, os outros empreendedores. Pessoal, exercite-se, ame-se, cuide-se. É o Ita Mulher, sempre conectado com as mulheres de Itaboraí. Um grande beijo e até a próxima terça. Eu aguardo vocês.